Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-jogo aqui do Glorioso Connection. Hoje tem Botafogo na Sul-Americana, Botafogo e César Valerro do Peru. Botafogo que, nesse momento, está em terceiro ou segundo colocado do grupo. Vamos ver aqui. Ele está em segundo colocado. Ontem a LDU baixou o cacete no pobre Magalhães em casa, lá em Quito. Meteu 4-0. Botafogo hoje precisa muito dessa vitória para não se complicar nesse grupo. E hoje eu trouxe aqui uma convidada especial para a gente falar desse jogo. Alguém que acompanha de perto o César Valerro. Bia, seja muito bem-vinda. Se apresente, por favor. Oi, gente, eu sou a Bia. Eu sou botafoguense, mas eu moro aqui no Peru, na cidade de Trujillo, então eu acompanho aí o César Vallejo há mais ou menos 2 anos, já sei. Tenho acompanhado mais de perto esse ano, justamente por causa do Louco Abreu, né, para ver como ele tá e tudo. Mas é isso, tô aí para dar umas informações, inclusive para ajudar quem vier para o jogo no próximo mês. Eu. Tô por aqui, e aí o que vocês precisarem também é só me contatar que eu ajudo vocês. Maravilha. Boa, boa dica. Inclusive, estaremos aí. Vai uma galera que eu já sei. Vai ser ótimo. Ô, Bia, começa então. Vamos pegar esse link aí que você falou, esse gancho. Começa falando da chegada do Louco. Como é que foi? Como é que repercutiu aí a chegada do Louco? Não sei se o Louco era Cara, alguém muito. perdão. Não, não, ele já era alguém assim conhecido aí ou foi meio, quem é esse cara? Não, ele era conhecido, os peruanos em si, eles valorizam muito o futebol sul-americano, né? Principalmente porque eles são um dos times mais fracos dentro um país mais fraco dentro do futebol sul-americano. Então, eles valorizam muito qualquer pessoa que vem de fora. Inclusive, o estrangeiro aqui é tratado como rei. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brenner, que era do Botafogo, tá jogando um time aqui. Ele é o top. O Assim, Brenner? Aham. Atacante? Sim. Tá Eita, jogando não. no Sporting Cristal, lá Não em sabia. Lima. Então, assim, a galera valoriza muito quem vem de fora. É, Aqui não chega muito brasileiro, acho que é mais por causa do idioma, mas todo o resto da galera vem. Inclusive porque, por exemplo, Uruguai, Argentina, os times que não são os times principais, eles não pagam muito bem. Então aqui a galera ganha muito melhor, então eles preferem vir para cá. Mas ele era, sim, bem conhecido. Ele antes dele entrar, antes dele ser treinador do Vallejo, ele começou a fazer umas publicidades com uma casa de apostas peruana. Então a galera ficou um pouco assim, pensando: será que vem? Será que não vem? Enfim, quando ele veio, a galera gostou muito. Ele não trouxe muitos reforços do que ele conhece. Inclusive, acho que é um papo para daqui a pouco, mas o Bahia é um time bem consolidado, digamos assim. Eles já se conhecem há bastante tempo, a galera já joga junto há bastante tempo. Mas ele era conhecido e aí a galera aqui adora ele. Enfim, mas o Vaierro em si não é um time que tem muita torcida. Ele é um time com pouca torcida, mas ele já é um time mais para a imprensa peruana, principalmente por ele ter vindo. Tem mais 2 ou 3 anos que ele sempre está indo para a Sul-Americana, então ele já começa a ganhar enfim, um carinho aí da galera. Boa, maravilha. Então, hoje vai ter esse encontro aí com o Louco. Confesso que eu tô um pouco ansioso. Uhum. Então, falar um pouco do time. Vamos falar um pouco do time, Bia. Como é que, desde que o Louco chegou, como é que esse time passou a jogar? Assim, se já tem um jeito Louco Abreu, o César Valerro? Cara, assim, ele joga do mesmo jeito há bastante tempo. Eles Tá? têm uma certa dificuldade, eu sinceramente não sei o motivo, mas eles jogam com a defesa. Às vezes eu troco o espanhol com o português, eu já estou acostumada. Mas eles trocam, a defesa deles é toda improvisada. Eita. Mas é uma defesa improvisada há 2, 3 anos. Então, assim, ele já tem uma. Eu não sei se é porque, por eles jogarem pelo campeonato local, o campeonato local não ser muito forte, eles jogam com um time que tem a defesa ali, mas é uma defesa ofensiva, digamos assim. Uhum. Sabe, uma defesa que também vai para o ataque, que briga e tudo. Mas é improvisada no sentido de lateral direito, joga na esquerda, esse tipo de coisa? Não, os dois centrais, os dois zagueiros, eles não são zagueiros de criação, não são zagueiros de função. Os dois. Tá. Um é volante, o outro, se não me engano, é lateral. Então, Boa. os dois ali jogam. E aí o que acontece? Eles são bons. São aqueles. Vamos botar
um Rodrigo Lindoso, sabe? Aquele zagueiro Entendi. aquele zagueiro não, aquele que quando a gente tinha algum expulso e tudo, ele que ia lá para fazer a função. Ele é uma pessoa que tem bastante desarme, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, ele não consegue proteger as costas, bola longa é um horror, então acho que o Botafogo tem que aproveitar muito isso. Contra-ataque, eles não conseguem acompanhar muito. Ah, Mas, bom. de resto, assim, eles têm um time, como eu falei, eles têm um time bastante consolidado, um time que já se conhece, então é aquele time que consegue jogar junto, não jogam feio, né, digamos assim, porque eles jogam todo mundo ali bem integrado, sabe? A bola passa, já sabe quem vai estar ali e tudo. Mas hoje, em específico, eles têm 2 baixas, que são, acho que, baixas significantes para eles, que são os 2 armadores, meio armadores por ali, que é o Rai Venegas e o Jairo Vélez, que foi expulso contra o LDU, e o Rai se lesionou. Inclusive, eu fiquei aqui pensando, quem será que eles vão colocar para substituir eles? Porque normalmente esse time que sempre joga, não é o Louco não é um treinador que muda o time para poder que se integre e tudo. Ele joga o mesmo time sempre, Certo. mas no último jogo ele jogou com o time reserva, justamente para preservar contra o Botafogo. Eu acredito que entre esses dois vai entrar o Santiago Rodrigues, que é um argentino, e o Facundo Rodrigues, que é um uruguaio. Eu acho que vai jogar esses dois. Pode ser também que ele bote o Ronald Quinteiros, mas o Ronald Quinteiros ele tá no time há muitos anos, há uns 8 anos, 7 anos, mas ele já é idoso pro futebol, ele já tá com 37 anos, ele não joga muito porque ele já não aguenta jogar muito tempo, mas ele é bem referente, assim, dentro do time. Então pode Sim. ser que coloque ele para dar aquela pressão, para ser um líder dentro do campo. Não sei, eu procurei para ver se tinha alguma dica de quem ia jogar, não encontrei. Quem seria o jogador mais perigoso desse elenco aí? Se é um dos dois que não vão jogar ou tem outro? Então, o Mena, que é o colombiano, ele é muito bom. Ele é o atacante. Ele é muito bom, mas ele é muito bom com o Jairo, velhos, que foi expulso. Entendi. Então eu fico um pouco confusa. Assim, ele é muito perigoso, vocês vão ver hoje, ele é um jogador muito rápido, tem uma presença forte dentro do campo, mas ele tá sem a principal dupla dele, que é o Jairo Vélez, então pode ser que isso seja um problema para ele. Você falou da questão da zaga improvisada, né? Vai ser curioso porque o Botafogo hoje também, de certa forma, vai jogar com uma zaga improvisada. Marçal tá de fora de novo, saiu a É. lista dos relacionados, Hugo tá fora também, então a gente deve. Vamos ver o que o Luiz Castro vai. Dos 3 que ele testou no último jogo, qual deles vai? Eu aposto que ele vai de Segovia. Eu acho que foi o que jogou melhor ali e acho que não faz o menor sentido você improvisar o Rafael ou o Daniel Borges. E provavelmente de Plácido vai ser mantido na direita. Para mim já é uma improvisação por si só. Sim. Porque Eu acho que não é um jogo muito difícil para o Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai. Assim, nenhum botafoguense é otimista, né? é perigosíssima essa frase sua. Eu tô esperançosa, não otimista. Isso não. Mas eu acho que vai ser um jogo mais fácil para o Botafogo, mais que o Magalhães, por exemplo. Justamente por ser um. Enfim, eles já se conhecem tudo, mas a base deles são jogadores do Peru, são jogadores que não. Enfim, eles não jogam muitos campeonatos internacionais, né? Eles normalmente saem na primeira fase, então vamos contar que eles jogam aí até março, abril e depois não jogam mais. Então, eu estou bem esperançosa que seja um bom jogo para o Botafogo. Óbvio, com cautela, porque eu até vi comentários falando menos de 3-0 é derrota e tudo. Sim. Eu acho que tem que ter um pouco mais de pé no chão, que a gente também tem um time que é bom no papel, mas não sei o que acontece quando jogam juntos. Às vezes fazem tudo errado. Eu espero que hoje seja um jogo diferente disso, que a gente que façamos as coisas certas. Mas eu acho que vai ser um bom jogo, assim. Eu acho que o pessoal tá falando muito de menos de 3, eu não comemoro, porque o Botafogo tá começando a precisar fazer saldo, né? Uhum. Perdeu uma grande oportunidade lá no Chile de ganhar um jogo fácil contra um adversário muito fraco e com um a mais o segundo tempo inteiro. Então, enfim, lá na primeira live da Sul-Americana eu apostei que o Botafogo ia se complicar no jogo fora de casa. Eu imaginava até que fosse ser contra o César Valerro por conta de, enfim, logística e tudo, poderia chegar cansado,
mas já se complicou no primeiro jogo, né? Inacreditável. Ontem o Magalhães contra a LDU mostrou que é um time muito ruim, realmente, fraquíssimo. A LDU amassou, não deu nem chance para eles. Você acha que comparando esses dois times, que com certeza são os mais fracos do grupo, o César Valerro é melhor que o Magalhães? Então, eu fiquei com duas. Eu não acompanho o Magalhães, né? Então eu vi o Magalhães contra o Botafogo, que, assim, os dois jogaram mal, então foi um jogo feio, assim, então eu não consegui analisar, e ontem eles não conseguiram jogar. Então, eu acho que o Vaierro, ele é melhor treinado. Eu acho que nem a questão do Louco Abreu, eu acho que é mais a questão, como eu falei, por ser um time mais consolidado, um time que já se conhece há muito tempo. Então eu acho que ele pode ser mais perigoso do que o Magalhães, mas eu acho que o Magalhães no primeiro jogo foi um ponto fora da curva, sabe? Sim. Você apostaria que eles vão vir aqui com ideia de vamos fechar e empate vale? Eu acho Ou que eles vão tentar bola aérea, tá? Bastante. mais um time fechadinho, provavelmente, né? Aham, eu acho. Acho que eles sempre jogam 4-2-3-1. Então, eu acho que. Só que, por exemplo, 4-2-3-1, mas esses três que estão na frente são dois estão expulsos. Então, eu não sei se ele vai improvisar e vai colocar 4-4-2, alguma coisa do tipo. Eu acho que não, porque ele sempre joga com um time mais ou menos assim. Mas eu acho que por exemplo, um desses três que normalmente estão na frente são ofensivos. Eu acho que ele vai colocar um defensivo um pouco mais atrás para ser aquela pessoa de contenção ali. Não, o time do Luiz Castro não costuma jogar muito bem contra adversários que se fecham, né? Isso me preocupa um pouquinho. A gente sempre acaba jogando mais quando o time propõe jogo e a gente consegue fazer uma troca franca. Vamos torcer. Sobre o Botafogo, Bia, você tá achando que o Luiz vai optar pelo mesmo time que começou domingo passado? Já adianto que eu acho que não. Eu acho que ele vai mudar o meio-campo. Você entraria, se você acha que o Luiz Castro vai mexer, você entraria com talvez Lucas Fernandes para dar uma opção mais ofensiva no lugar do Tietê? Manteria o Tietê de primeiro e Danilo vai para o banco de novo? E pontas? O que você faria com essas pontas do Botafogo? Lembrando Cara, que Matias Segovia não vai para o jogo. sim. Eu não gosto muito do. Até desculpa a gente falar isso, mas eu não gosto muito do Danilo Barbosa. E o Tietchan, eu acho que ele vai vir com um psicológico um pouco abalado. Tietê? Pelo que ele fez no primeiro jogo. Enfim, falhou e escapou uma vitória lá dentro, uma vitória que no caso seria fácil. Eu acho que, eu não sei se ele vai sentar ele, tá? O Tietê, porque eu acho que o Luiz Castro ele foca muito no psicológico também. Então, para ele não pensar, para o Tietê não pensar, ele tá me tirando porque eu falhei, e isso baixar o nível dele, eu fico um pouco de dúvida com isso. Mas eu gosto muito mais do Lucas Fernandes. Eu acho ele muito mais. Principalmente para um adversário que a gente sabe que não é tão forte, eu acho que ele é uma opção muito válida. E assim, tá sempre ali apoiando o Chiquinho, né? Então eu acho que ele é uma pessoa que sim deveria jogar. Mas eu não sei, eu acho o Luiz Castro muito teimoso, sabe? Eu acho que ele fecha um time, continua no time, então eu fico bem, enfim. Eu queria muito ver esse meio campo hoje com Eduardo e Lucas Fernandes, e aí acho que para isso o ideal seria deixar o Danilo para contenção. Mas, pô, em casa, contra um adversário mais fraco, o Botafogo realmente precisando fazer saldo de gol, acho que a gente tinha que partir com um time ofensivo hoje. Com certeza. Porque... Principalmente times que. Principalmente pensando no que eu falei, né? Na bola aérea. Eu acho que a bola aérea vai ser muito fundamental hoje para o Botafogo, então, enfim, jogar com. Danilo é alto também, né? Para pegar as costas do Aspas, para pegar as costas do. Como se chama o outro, gente? O outro menino? Garcês, Renzo Garcês. Para pegar as costas do Renzo Garcês, então, eu acho que os dois. A gente vai ter que explorar muito as bolas paradas, vamos ter que explorar muito os espaços que tem. Como eu te falei, eu não sei se ele, apesar de ser um time fechado, quer dizer, não é um time fechado, é um time mais defensivo, mas não é fechado, sabe? Acho que espaço vai ter.
Eles não jogam com 3 zagueiros, por exemplo, para falar que não vai passar ninguém, pronto, acabou. Sim. Mas enfim, vamos ver, porque eu acho que o Louco tá bem assustado também, tá? Tá assustado? Eu acho que ele tá bem assustado com... Por exemplo, ele não poupou. Só teve um jogo, mas ele não poupou nenhum jogador para a Sul-Americana. No primeiro jogo e nem para a qualificatória, porque antes do time peruano entrar, eles têm uma qualificatória dentro aqui. Então joga um contra o outro, ele também não poupou ninguém, jogou com todo mundo. Mas com o Botafogo ele tá um pouco mais cauteloso. Já poupou, jogou com todo o time de reserva, botou os meninos para jogar, os que são titulares normalmente, botou para jogar com 80 minutos já. Então, ou seja, deu 15 minutos ali para eles ficarem bem tranquilinhos e conseguirem fazer um bom jogo. Eu espero que não façam. Boa. E ponta, Bia. Você bota, bom, você falando que o time deles vai explorar muito bola aérea. Botafogo tem feito muito gol de bola aérea, embora a zaga do Botafogo tenha sofrido muito com bola aérea. Então já fiquei um pouco, confesso, preocupado. Não me surpreenderia se o Botafogo atacar com o de Plácido solto, se o Segovia realmente entrar na lateral esquerda, porque para mim faz muito sentido formar uma linha de 3. E aí, de repente, de Plácido fica livre para fazer as maluquices dele lá na frente. Agora, eu tô apostando que ele vai mudar a linha de frente. Eu acho que ele vai passar Júnior Santos para a direita desde o começo, barrando o Sauer, e acho que vai entrar com o Luiz Henrique na esquerda. Não sei o que você acha. Tu acha que ele vai entrar com o Luiz Henrique? Cara, eu acho que vai, porque não deu muito certo o doidão na esquerda, né? O nosso bravo Júnior Santos na esquerda e o Sauer na direita. Ele tentou, né, no jogo contra o São Paulo, mas no segundo tempo já mudou, já inverteu o Júnior Santos. Para mim, o Júnior Santos vai ser titular absoluto desse time na cabeça dos Castro. Então, eu tô achando que ele vai botar o Júnior Santos na direita, vai barrar o Sauer e vai com o Luiz Henrique. Mas você discordou, né? Não sei, porque antes de falar do Botafogo, não sei se o Luiz Castro está estudando o time do Vaierro, eu espero que sim, né? Eu espero que ele tenha toda a equipe que ele tenha, ele estude, faça vídeos e tudo. Não é um time que joga muito, como você falou, que a nossa zaga leva muito gol por cima, eles não são muito fortes na bola aérea. Não fazem muito gol de falta, nada disso. O único que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado é justamente com o Aspas, que é o zagueiro mais improvisado, que é o volante. Então, ele faz bastante, faz gols de cabeça, chega com um pouco mais de vontade na área para fazer alguma coisa de cabeça. O outro não tanto. Mas eles são mais fortes com contra-ataque. Então, eu acho que por esse lado, a zaga do Botafogo não vai sofrer tanto, porque é uma zaga que normalmente acompanha. Né? A zaga, os laterais eu acho que não, mas a zaga sim acompanha o atacante. E aí, falando do Botafogo, eu acho que como a gente, como eles têm essa zaga aqui, é boa no desarme e tudo, eu não iria com o Luiz Henrique. Eu ainda assim continuaria com o Sauer e o Júnior Santos, mesmo não tendo dado muito certo naquele jogo, que eu acho que o último jogo foi um pouco mais difícil, né, do que vai ser o Vaierro, eu espero. Mas o Luiz Henrique, ele é muito de drible, muito de entrar com o pé, muito bom no 1-1. Então, eu acho que... Eu não sei se eu iria com ele. Eu acho que eu guardaria ele mais para o final, para ver. E até porque a gente não tem muita informação sobre o Vaierro. É uma coisa que é até muito complicada, porque, assim, por não ser um dos 3 times de Lima, um dos 3 grandes de Lima, nem a imprensa peruana fala tanto deles. Então, assim, você não vai ver sugestão de time, como eles vão jogar. A gente vai ver que ele troca normalmente o Venegas, ele bota no Facundo, mas tudo depende do jogo. Se eles estão ganhando de muito, eles colocam um outro para atacar também. Se eles estiverem perdendo, eles colocam um Quinteiro para segurar um pouco mais o jogo. Enfim, por isso eu não sei se a gente iria com, não sei se é uma boa opção a gente ir com o Luiz Henrique, para a gente conseguir aproveitar melhor o aéreo, né? A gente não ter tanto isso no 1-1 ali. Entendi. Boa. E só para a gente fechar, então, Bia, você até entrou um pouco nesse assunto. Cara, aqui a chegada do Louco, o Botafogo TV ontem fez vídeo, enfim, a repercussão é grande. Aí, como é que é a repercussão da Sul-Americana em relação ao César Valerro e em Trujillo? Assim, qual é
vocês vivem esse jogo? Você abre o jornal e tem matéria do jogo? Porque contra o Magalhães eu estava lá no Chile, tentei fazer um vídeo aqui pro Glorioso Connection comprando um jornal e abrindo para ler as notícias. Não tinha absolutamente nada sobre o jogo do Botafogo com o Magalhães, nada. Eu comprei 3 jornais e não tinha nenhum rodapé sobre o jogo. Tem, em algum momento vai ter, mas nunca vai ser o principal. Aqui o que acontece não é igual o Brasil, que cada estado tem um representante, né? Digamos assim. Aqui são 3 representantes do Peru inteiro. O Vaerro normalmente é um segundo time de alguém, sabe? Entendi. Por exemplo, normalmente a pessoa é torcedor do Aliança Lima e torce também para o Vaerro. É aquele time simpático, né? Exato. Não, mas todo o resto é assim, tá? Não é que exista. Existe um ou outro, claro, mas nunca é o primeiro time de alguém. Ele sempre tem um segundo outro time, que normalmente são os 3 times de Lima. E a imprensa sabe disso, e a imprensa não menciona muito o restante. Assim, se eu abrir o jornal agora, hoje tem um jogo importante, né, digamos assim, para um time peruano, eles vão estar falando que do Cristal de ontem que perdeu para o River. Entendi. Eles vão estar fazendo isso. Vai ter alguém falando uma coisa ou outra, mas nunca é o principal. Mas por ser um time, por ter muitos simpatizantes, a galera torce. Por exemplo, todo mundo não é igual a gente que tem essa raiva. Por exemplo, se a gente vê não sei, o Palmeiras jogando, a gente quer que o Palmeiras perca. Se a gente vê o Corinthians jogando, a gente quer que o Corinthians perca, porque os times do Rio eu nem vou falar, né? Porque não tem como. A gente torce para qualquer outro, mas nenhum para. Não vamos torcer para o Fluminense, não vamos torcer para o Flamengo em momento nenhum. Mas nós, como botafoguenses, até assim, a gente torce. Não torce muito para o time brasileiro, porque a gente tem essa briga interna. Eles não, eles torcem para que o time peruano vá bem. Boa, perfeito. E o Louco, a ligação do Louco com o Botafogo repercutiu de alguma forma aí? Mostrar. Tem um canal que fala só sobre o futebol do Peru, né? Que são 2 times só. Perdão, de Trujillo, que são 2 times. E aí falaram que se encontrou com o filho, convidado de luxo, esse tipo de coisa. Eles acham bacana porque sabe que o Louco é um ídolo no Botafogo para muita gente e para o próprio Botafogo ver o que o Botafogo faz, né? Quando, por exemplo, encontrou com ele, fez um vídeo, mostrou um monte de jornal para ele sobre as coisas que aconteceram quando ele estava aí. Eles acham bacana isso, até porque não é muito comum termos treinadores que são ex-jogadores referentes, não é muito comum aqui dentro do Peru, mas eles falam bastante sobre isso também. Entendi. Boa. Pô, Bia, muito obrigado pela sua presença aqui, falando diretamente da fonte. E, seria muito legal se você voltasse aqui na semana do jogo aí, que aí você dá as dicas pro pessoal da cidade, e aí a gente pode falar um pouco mais de Trujillo mesmo, com certeza. Onde ficar, onde comer, se pode sair com camisa do Botafogo na rua, se não pode. Né? Vai ser pode legal. Pode ser o que você quiser. Aqui eles entram com blusa de outro time dentro do estádio. Eu ainda não me acostumei com isso. Não me acostumo, por isso eu falo, né? Isso é para o próximo, para quando a gente estiver aqui, mas assim, não fiquem com medo de questão de ingresso. Ingresso não vai acabar. Se por acaso eles liberarem pouco ingresso para visitante, você vai tranquilamente na torcida local, sem nenhum problema. Eles não brigam, um comemora do lado do outro, não tem problema nenhum. Pô, legal. Vamos falar bastante disso. Então, para fechar, só pedir pro Busta botar aqui na tela a tabela do grupo. Grupo A aqui, ó, com o resultado de ontem já. LDU foi para 6, Botafogo ficou com 1, joga hoje. A gente ganhando vai para 4 e vamos ter um confronto direto com eles aqui no Rio. Aqui não tem saldo de gol, mas gol 6-1, né? O Botafogo, se fizesse uns 3-0 hoje, seria ótimo, né? Porque a goleada da LDU deu uma complicada. Vamos nessa, dependemos de nós. Bom, acho que a gente tem muita chance, tá? Nesse grupo, pelos dois, né? Não pelo Botafogo, não por mérito do Botafogo, mas sim por demérito do Magalhães e César Vaierro, mas eu acho que vai dar bom aí. A gente vai ter que buscar uma vitória fora de casa de qualquer jeito. Jeito. Espero que seja aqui pra gente estar lá e comemorar. Você vai, obviamente, né? Não precisa me perguntar isso.
A chance do Caminhando de novo. Botafogo jogar aí de novo é, tipo, quase nenhuma, né? Cara, isso foi uma loucura, porque eu torci tanto para que ele jogasse aqui. Não para que ele jogasse aqui, eu queria que ele pegasse algum time do Peru. Mas aí a gente ficou no mesmo pote do Universitário. Eu falei, puta que pariu, só tem uma chance, e a única chance é contra o Vaierro dentro de Trujillo. Qual é a chance? Tipo, zero. E aí saiu, Absurdo. nossa. Fiquei Absurdo. vendo no celular o sorteio, tava no shopping vendo assim no celular. Quando saiu, comecei a gritar igual louco. Já falei com todo mundo aqui, com os meus amigos, falei que vai todo mundo, vamos lotar o estádio peruano e vai Peruanos, é torcer pro mesmo? Brasil. Vamos Com ter uma certeza. torcida agregada aí. Vai ser bom. Vamos ter, vamos ter. Ver se a gente consegue levar umas camisas para seus amigos aí, para ficar todo Não, eu mundo. vou pro Brasil agora dia 7 e volto dia 19. Porra. E, nossa, ainda foi uma outra coisa que eu fiquei morrendo de medo, porque eu fui no dia. Eles falaram, né? Vamos jogar contra o Bahia. Eu falei, cara, não é possível que eu sou tão azarada que ele vai jogar aqui quando eu estiver no Brasil. Ué, Falei, o não. cara lá em Londres não mora em Londres há, sei lá, 30 anos. A gente foi jogar lá, ele tava com viagem marcada justamente no dia que o Botafogo jogou lá. Cara, eu falei, não é possível, não é possível. Graças a Deus, eu volto dia 19, o jogo vai ser no dia 22, 23, 24 ou 25. Então, por essa parte, graças a Deus, deu tudo certo. Boa, perfeito. É isso. A Bia volta aqui então na semana do jogo. Não sei se a gente faz, de repente, juntos daí, porque eu também vou estar desde o começo da semana, se a gente Pode faz ser. online. A gente se organiza. Gente, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like aí no vídeo. Terça-feira que vem, nosso podcast, sempre terça-feira, às 7h30 da noite. É isso. Bia, obrigado. Um beijo Obrigada a para você pelo você. convite. Nos vemos em breve. Valeu. Nos vemos, gente. Tchau, tchau.